Bom, mais uma vez, boa noite para todos. E o objetivo desse momento é falar da natureza da ação evangelizadora. E realmente, nós vamos apresentar um caráter da evangelização muito especial e que, às vezes, nós não percebemos a dimensão dele. No primeiro momento em que a gente teve aí a fala da Caterine, nós vimos, né, que, identificando na ação evangelizadora, dois passos importantes. O primeiro passo é a compreensão das ideias espíritas, né? Eu estou esperando os slides passarem para a gente poder dar seguimento. Foi. Então, o primeiro passo é a compreensão das ideias espíritas. Mas o que vem a ser isso? É importante que os conceitos espíritas eles passem no campo intelectual. Então, a nossa ação ela tem um efeito de atuar na inteligência da criança. Isso é feito utilizando as técnicas pedagógicas, conceitos de psicologia que nos ajudam nessa tarefa de ensino-aprendizagem. Mas nós não ficamos só por aí. E esse é o ponto do caráter especial da evangelização. É claro que é muito importante o conhecimento da ciência espírita, mas nós queremos algo além. E isso está na vivência das ideias espíritas no campo do sentimento. E isso é um grande desafio para todos nós. Então, durante essa exposição, nós vamos tentar explorar essa parte, que é a que mais nos interessa. E nós vamos ver que a evangelização espírita tem um caráter muito especial. Bom, agora nós vamos passar um pequeno vídeo e, na sequência, a gente continua a nossa reflexão com vocês, tá bom? Eu vou passar por aqui. Renan, pode deixar que eu passo aqui. Nós precisamos, primeiro, identificar. Esse vídeo que eu vou passar, ele tem o objetivo de fazer um paralelo entre uma sala de aula comum e uma sala onde ocorre uma ação evangelizadora. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, vamos lá. O Renan precisa parar de compartilhar a tela dele. Renan, para de compartilhar a sua tela, por favor. A diferença. Nós precisamos primeiro identificar a diferença de contexto entre um ambiente escolar e um ambiente da ação evangelizadora espírita. E aqui nós vamos fazer essa análise sobre três aspectos. O primeiro é o objetivo. Qual é o objetivo da ação evangelizadora? Antes de responder essa questão, nós vamos analisar o objetivo de um professor dentro de uma sala de aula. Quando ele está lá, o professor de matemática, por exemplo, o que ele quer fazer? Ensinar matemática para as crianças. O de biologia vai ensinar biologia. Se perguntarmos ao evangelizador qual é a tarefa dele, numa primeira análise, poderíamos dizer que é ensinar a doutrina espírita. Sim, mas tem algo além. O objetivo, ele não se limita ao aprendizado da doutrina espírita. Ele vai além. O objetivo real é o desenvolvimento moral da criatura. Quando os ensinamentos espíritas descem para a Terra, eles chegam para ajudar ao homem a ser melhor. E nesse passo, nós vamos ver uma grande diferença entre o que é feito dentro de uma sala de aula comum
e dentro de uma sala com uma ação evangelizadora. E é interessante que nesse aspecto do desenvolvimento moral, nós vamos ter na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, alguma orientação dos espíritos a esse respeito. No título que nós temos, Os Bons Espíritas, nós temos o seguinte início do parágrafo: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Vejam, é importante compreender, mas sobretudo, ou seja, a prioridade é que aquilo seja sentido na criatura. Então, reforçando o aspecto do objetivo, o objetivo do evangelizador é atuar no campo do sentimento. Nós vamos agora para o segundo aspecto. Qual é o contexto? Quais são as condições onde ocorre uma ação evangelizadora? Novamente, vamos voltar ao exemplo da sala de aula comum. Numa sala de aula comum, nós vamos ter todo o ambiente preparado. Antigamente era o quadro de giz, agora é a lousa digital. Mudanças foram feitas, professores são preparados, toda a estrutura da escola. Esse é o contexto da ação dentro de uma escola comum. Numa sala de evangelização, não é necessariamente a existência de recursos tecnológicos como o data show que vai fazer a diferença. Não é isso. Nós temos um outro aspecto para ser analisado, que são os aspectos espirituais. Os aspectos espirituais, eles se referem à ambiência espiritual onde a ação ocorre. Se nós queremos que a nossa criança seja tocada dentro de si, é preciso de um clima de recolhimento, assim como está lá no livro dos médiuns, porque os espíritos estão presentes, querem atuar na criatura, no campo do pensamento, no campo das sensações, dos sentimentos, mas para que isso aconteça, que essas inspirações ocorram, é preciso ter um ambiente adequado. Por exemplo, se nós temos um ambiente de baderna ou de ações vulgares, os espíritos superiores não têm elementos fluídicos para atuar dentro de nós da maneira mais adequada, da maneira mais elevada. E aqui nós vamos nos referir a ações importantes para preparar esse ambiente, como a oração antes de iniciar uma ação. Um professor de matemática não inicia sua aula com uma prece, mas o evangelizador precisa. Nós vamos ter outros recursos, a ação, os agentes espirituais estão lá, os protetores, como também, às vezes, os inimigos das criaturas. Todos esses parâmetros precisam ser considerados quando se fala de uma ação evangelizadora. Então, o segundo aspecto é o aspecto espiritual. Agora, nós vamos ver o terceiro aspecto. Qual é o objeto da ação evangelizadora? Quando nós olhamos um professor dentro de uma sala de aula, ele tem como objeto aquela criança ou aquele jovem. Mas, quando nós temos um evangelizador dentro de uma ação evangelizadora, dentro de uma sala, ele olha aquela criança não apenas com 10 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, ele vê ali o espírito imortal, com toda uma bagagem pretérita e um destino futuro que nós conhecemos através da doutrina espírita. Aqui, no campo do espírito imortal, nós temos um mundo a descobrir. E, se no movimento espírita nós estamos muito focados em aspectos pedagógicos e psicológicos, é preciso ir além, porque, a rigor, essas ciências nem reconhecem com clareza a existência do espírito. Por ironia, a psicologia, cuja etimologia da palavra significa o estudo da alma, não acredita que a mesma existe. Bom, mas seguindo nesse universo do espírito imortal, é importante que nós encontremos esses recursos de entendimento no que a doutrina espírita traz, para que a gente possa fazer a nossa ação evangelizadora com eficiência.
Então, nós vamos agora identificar esse espírito imortal, analisando, por exemplo, aonde ele se encontra, quem é ele. Os espíritos, conforme a codificação, eles seguem uma escala evolutiva. Existem os espíritos de terceira ordem, de segunda ordem, de primeira ordem. Se nós perguntarmos a qualquer evangelizador o que eles acham de suas crianças, acho que os evangelizadores, eles são tão bonzinhos, não é? Eles são bons, mas na verdade não são. Os espíritos que estão num planeta como a Terra, nós e as crianças, estamos enquadrados na categoria de espíritos imperfeitos. E um ponto interessante dessa escala é a sua referência com a matéria. Por exemplo, quando nós temos o espírito imperfeito, a codificação diz, é a predominância da matéria sobre o espírito. Como assim? Lembremos que quando nós, ou a criança, está com fome ou com sono, nós tendemos a ficar mais irritados. Essa é a pressão que o corpo faz no espírito. É a predominância da matéria sobre o espírito. Em mundos mais elevados e espíritos mais evoluídos, eles têm a predominância do espírito sobre a matéria. E, quando chega na categoria última, que é dos espíritos puros, a de primeira ordem, não tem nenhuma influência da matéria sobre o espírito. Muito bem. Esse vídeo ele teve o objetivo de mostrar que na evangelização espírita nós vamos olhar um contexto um pouco mais amplo. Não é só o campo do intelecto. Agora, nós vamos apresentar um estudo muito bacana que é feito por Leon Denis e que nós tentamos traduzir aqui através dos slides e vocês vão gostar muito. Nós vamos ainda continuar desbravando a alma humana. Esse é o nosso objetivo desse momento, para depois nós começarmos as nossas reflexões. Não é slide não, Renan. É um vídeo. Descompartilha, por favor. Nesse momento, nós vamos entrar num tema riquíssimo, na compreensão do espírito imortal. Nós vamos aqui desbravar a alma humana. E nós temos, para isso, um material muito valioso da obra de Leon Denis, um discípulo de Allan Kardec. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo A Vontade, ele faz um raio-x da alma humana. E de uma maneira simples e lógica, ele nos explica, como se ele dissesse assim: vem cá, senta aqui que eu vou desenhar para você. Vamos lá. Ele diz assim: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Ele vai explicar que nós temos em nós o núcleo, que é o primeiro centro, onde se encontra a nossa consciência. As leis de Deus estão aqui. É o templo de Deus em nós, a nossa semente divina, que também nós chamamos de eu superior. E a segunda circunferência é onde nós temos o eu inferior, a nossa personalidade, o que nós construímos ao longo das encarnações. Aqui nós vamos ter os nossos vícios, os nossos maus hábitos. E é óbvio que o objetivo nosso é que esse centro domine o outro. Nós vamos prosseguir na leitura e ele vai explicar exatamente isso. Uma delas
circunscrita a outra, manifesta a personalidade do eu, essa aqui, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Está dizendo que enquanto nós formos do jeito que somos, nós vamos sofrer. Em uma rápida conclusão. Porque toda imperfeição é fonte de sofrimento. Nós podemos explicar isso melhor no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. E depois nós podemos explorar isso com mais propriedade. Mas, voltando para aqui, ele já está nos dizendo que essa área não deve ser a dominadora. Nós, novamente, voltamos à escala espírita, porque há a predominância da matéria sobre o espírito. Continuando, ele diz: a outra, a interna, a profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Muito bacana isso. E nós lembramos da mensagem do Cristo dizendo: em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. E não é esse o objetivo da ação evangelizadora? Fazer com que a semente divina que foi depositada por Deus dentro de nós possa crescer e se desenvolver. Nós, evangelizadores, precisamos ter a certeza que toda criança que entra na nossa sala, não apenas as crianças, qualquer criminoso, qualquer um que está em erro com a lei, todos, sem exceção, têm a semente divina. E se ela for cultivada, ela cresce e ela se desenvolve. E esse é o objetivo da nossa ação evangelizadora. Fazer com que todos nós reconheçamos a nossa paternidade divina, o nosso DNA, e que façamos que essa semente cresça. Muito bem. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado esse momento, porque ele nos traz uma visão bem mais ampla da ação. Se alguns de nós achávamos que a nossa tarefa era ensinar a doutrina espírita, agora nós estamos dizendo: o objetivo é muito mais ousado, a nossa pretensão é muito maior. Mas não porque nós somos pretensiosos ou orgulhosos, porque é a missão que o Cristo nos conferiu. Em verdade, a missão do Cristo era a implantação do reino de Deus na Terra. E podemos dizer que o Cristo ainda não terminou o trabalho, e que o trabalho ele deixou na continuidade conosco os seus discípulos e agora evangelizadores também. Muito bem. Dentro desse processo, eu vou pedir para o Renan apresentar os slides. Dentro desse processo, nós vamos fazer algumas reflexões juntos agora. E eu queria que vocês realmente entrassem dentro da reflexão. Aqueles que pudessem depois abrir o sinal de voz e falar, e conversar, e trocar, são muito bem-vindos. Tá? Nós temos o tempo dentro aí do nosso contexto, mas a gente precisa fazer essa interação. Bom, a primeira questão que nós vemos é o seguinte: qual é o desafio do evangelizador? Eu vou colocar com clareza para todos nós aqui. Se o nosso objetivo é levar a criança a conquistar o reino de Deus dentro dela, ou seja, chegar à perfeição, como é que a gente vai fazer isso se a gente ainda não conquistou? Esse é um grande desafio. Agora, eu faço uma pergunta para vocês e eu queria saber se alguém pode responder. Como é que a gente vai fazer esse processo
de conquista do reino de Deus. Só para mediar a palavra, Valteno, quem quiser comentar, pode escrever aqui nos comentários que aí a gente pode dar a palavra, tá bom? A Larissa, a Cláudia, a Dani, alguém quer Olha, falar? o Cauê disse para mim que essa vídeo vai até a meia-noite, se o pessoal não responder, hein? Não, 1h da manhã, Valteno, de acordo com o horário de Brasília. Tá bom. Ó, tem quem falou aqui, a Eli fez uns comentários, a Vânia comentou, através da reforma íntima. A Eliane, jogando as sementes de sabedoria e amor. A Eli volta a comentar, mas a evangelização ajuda muito, estudo, entender o nosso próprio desafio de mudança íntima. Se alguém quiser se colocar aqui, é um momento legal. A pergunta estão pedindo para repetir a pergunta. Como é que nós vamos fazer esse processo de conquistar o reino de Deus? Em outras palavras, como é que nós vamos nos aperfeiçoar para chegar à perfeição? Olha, já deram aqui a resposta. Kardec fez essa pergunta também. Na questão 919, ele trata o tema, né? Ele pergunta qual é o meio mais eficaz, né, da gente se melhorar nessa vida. E a resposta é: conhece a ti mesmo. Então, quer responder o autoconhecimento, mas se eu apenas me conhecer, não resolve o problema. Então, a grande realidade é que nós temos duas grandes lutas. Renan, eu acho que não está passando aí. Pode passar para mim, por favor? Agora sim. As duas grandes lutas são o autoconhecimento e a transformação moral. Por que duas grandes lutas? É fácil se conhecer? Não é. Muitas vezes o nosso orgulho nos cria uma venda e nós não enxergamos aquilo que estamos fazendo. Eu vou dar um exemplo. Imaginem, não é o caso, mas imaginem que eu tive uma briga com a minha esposa e gritei com ela sobre algum tema. E aí eu pergunto, quem quiser escrever no chat, aí à noite eu vou fazer o meu trabalho de autoconhecimento, como recomenda Santo Agostinho. O que eu vou identificar em mim pelaquela ação que eu tomei de gritar com ela numa discussão? Qual é o sentimento, qual é o vício que está por trás da minha ação? Quem quiser falar, pode falar. Orgulho, a Valquíria respondeu. Egoísmo, os dois, muito bom. Ira, irritação, violência, tudo isso está dentro. Vejam, aí eu fiz o autoconhecimento e falei assim, puxa vida, por que eu gritei com ela? É porque a minha opinião vale mais do que a dela? É porque ela tem que ficar calada quando eu estou falando? Isso é o quê? É orgulho. Né? Se a minha opinião é melhor que a dela, se eu não posso ouvir a opinião dela, eu me acho melhor. E isso é orgulho. Muito bem. Então, eu fiz aquele autoconhecimento e eu me encontrei e vi as minhas mazelas. Fiquei triste e tal, me arrependi. O que eu tenho que fazer? Eu não vou repetir mais, primeiro. E segundo, vou lá pedir desculpa, o que já é mais difícil ainda, né? Reparar o erro. Muito bem, pedir desculpas. É simples falar, difícil é fazer. Porque nós estamos em cursos nisso todos os dias. Às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos pais, às vezes com as pessoas no nosso trabalho. E são N ações que nós cometemos todo dia e que uma revisão no final do dia iria mostrar quem nós somos. Então, esse ponto ele é bem importante. Agora, nós vamos mostrar uma sequência de slides muito interessante. E nessa sequência de slides, nós vamos mostrar o que a gente chama que seria uma espiral virtuosa, um círculo virtuoso, né? Onde a gente pretende alcançar a perfeição. E aqui nós vamos reforçar a tese da reflexão. Veja bem, Renan, eu não consigo ver o slide completo aqui na tela, mas o que ele está mostrando aqui é o seguinte: qual é a nossa meta? A nossa meta é chegar à perfeição. E quem está lá? Aparece Jesus como modelo e guia. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Então, se eu quero saber se eu estou indo bem ou não, eu preciso me olhar para o que o Cristo é e se eu estou aderente ao Cristo. Não é? Muito bem.
Só um minuto que eu vou botar os slides para eu poder ver e acompanhar melhor. Tá? Aqui não aparece. Ah, sim. Muito bem. Então, a nossa meta é essa, implantar o reino de Deus no nosso coração. Fácil, né? Não é. Muito bem. Olha só que interessante. Eu queria que vocês acompanhassem essa lógica. O processo começa com o conhecimento das verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como a gente conhece as verdades, gente? Olha só. A gente conhece a verdade através das leis de Deus, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, observando a própria natureza, observando a si mesmo, porque dentro de nós tem essas leis. Elas não estão na nossa consciência. Então, o primeiro passo aqui é conhecer as verdades. Por isso, a evangelização é importante. Nós estamos dando para as nossas crianças o conhecimento das verdades eternas. E aí, na sequência, o que nós vamos fazer? Bom, agora que eu conheço as leis, eu sei que eu tenho que ser paciente, amoroso, calmo. Eu analiso a mim mesmo. Eu sou assim? Ah, não sou. Então, eu primeiro vejo qual é o modelo e depois eu me comparo com o modelo, que é o autoconhecimento. E na sequência eu tenho que fazer o quê? Agora vocês respondem. Nós já conversamos. Aqui ele diz, o processo de reflexão, ele vai ajudar nesse processo de conhecer a si mesmo. Eu vou voltar um passo aqui, porque eu me antecipei. Aqui diz o seguinte, quando nós estamos diante dessas verdades, se eu faço uma reflexão, eu trago o conteúdo da doutrina espírita para a minha vida. E é isso que nós temos que fazer sempre. Né? Eu me comparo com o modelo que é o Cristo e eu gero um conflito interno. Eu não fico satisfeito com quem eu sou. Eu quero ter uma versão melhor de mim mesmo. Na sequência, eu passo para a etapa final, que é a transformação, né, moral e também a ação no bem. Eu passo a fazer o bem, passo a amar as pessoas. Ok. Aqui também, nós... Não passou aqui o slide. Tá bom. Aqui também, o que seria essa transformação moral? Seria o que vocês falaram como reforma íntima, prática da caridade de todas as virtudes, a ação no bem, a disciplina, o exercício do amor, quer dizer, tudo que está relacionado à ação, ok? E agora olha o que é interessante. A reflexão, ela está em todo o processo. Quando eu aprendo uma verdade, eu reflito se eu já estou aderente a ela. Quando eu me conheço, eu vejo que eu preciso mudar e eu reflito o que eu vou fazer no dia seguinte para ser melhor. É uma reflexão. E, na sequência, depois que eu me transformo, ou eu começo a me transformar, eu vejo que eu preciso buscar mais as verdades eternas de novo, porque eu sei que eu ainda não estou resolvido, eu não estou perfeito. Então, parte da transformação significa também a pessoa que está atenta ao seu processo de renovação e também de conhecimento da verdade. Agora, nós vamos fazer o seguinte: onde é que o evangelizador pode colaborar no processo de evolução da criança? Olha que interessante. O evangelizador apresenta as verdades, faz reflexões com a criança para que ela traga a verdade para si, ela ajuda a criança a se conhecer, ela ajuda... Aí, a única coisa que o evangelizador não faz é transformar a criança. Ninguém transforma ninguém, nem Deus. Nem Deus. A pessoa é que decide se transformar. Porém, nós podemos, por exemplo, levar as crianças para visitar um asilo de cegos, por exemplo, fazer uma ação de caridade. Eu posso ajudar a criança a fazer uma ação no bem, mas ela se transformar e ela fazer isso espontaneamente é o problema dela. Nós não conseguimos. E o ponto aqui, gente, olhem essas setinhas que vão aparecer.
o evangelizador atua em todos esses lugares que eu estou apontando a seta. Olha que interessante. O evangelizador, ele pode participar ativamente do processo de transformação das crianças. Agora nós vamos finalizar fazendo a reflexão sobre a reflexão. O que é, afinal de contas, a reflexão? Nós trouxemos do dicionário o seguinte, uma parte filosófica fala o seguinte, é o ato de pensar, o próprio... Eu não estou enxergando, Renan. O próprio pensamento, ato do conhecimento que se volta sobre si mesmo, tendo como objeto seu próprio ato. Observação atenta e profunda, oral ou escrita, sobre alguma coisa, resultado de intensa meditação e entendimento. Então, é um momento em que a pessoa se recolhe dentro de si. Essa é uma reflexão, né? Olhando para si. O slide eu não consegui passar. Passa para mim. E nós trouxemos um material muito bacana do Emmanuel, e aqui a gente conta com um esforço de vocês. Eu sei que a gente já está na exposição há algum tempo, e a gente já vai cansando ali, mas é uma parte muito importante. O Emmanuel, quando ele descreve a mente humana, olha o que ele fala. A mente é o espelho da vida em toda parte. Hoje, conversando com a minha esposa, ela fez uma reflexão comigo sobre isso que eu achei muito interessante. Um espelho, ele capta uma imagem e reflete a imagem. Olha isso na criação divina. Um espírito superior, ou Deus, reflete a bondade dele, a luz dele para a gente. Nós captamos aquela imagem. E quando nós refletimos para a nossa criança, a imagem vai perfeita? Não. Por quê? Se o espelho tem defeitos, a imagem vai distorcida. Isso é muito interessante e ele vai explicar isso no texto. Vamos prosseguir. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Né? Então, é a reflexão dos espíritos elevados que está acontecendo agora em nós. Ela traz para a gente mais entendimento da vida. E a gente vai projetar o que a gente vai conseguir absorver. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas, reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, um evangelizador, ele reflete para a criança até a sua vida moral. E a criança recebe aquilo. Olha só, é que a voz, esse slide é o mais importante, gente. Anotem. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então, se o evangelizador tem uma vida vulgar, tem uma vida fora das leis de Deus, quando ele está na ação, a voz dele, né, as palavras dele, a ação dele estão impregnadas da imperfeição dele. Mas se o evangelizador vive a doutrina que ele prega, ele passa aquilo para a criança e induz a criança a se transformar. Isso é fantástico. Imaginem as pessoas que conviveram com Jesus. Quando lembram, no livro Memórias de Suicida, tem um menino chamado Aníbal, que é uma das crianças que teve a glória de sentar no colo de Jesus. Imaginem o que mexeu nele só de ficar perto do Cristo. Né? As pessoas falam que quando chegavam perto do Chico Xavier, ficavam a 1 metro de distância e já começava a chorar. Pela carga magnética. As águas se transformavam em perfume. As roupas, toda a casa ficava perfumada. Pela própria vibração do espírito. E isso acontece com o evangelizador também.
Bom, eu acho que a gente vai passar esses slides para vocês, nós ultrapassamos bastante o tempo, mas a gente entende que esse material é muito importante para a nossa reflexão, né? Espero que vocês aproveitem ele e eu passo a palavra aí para o Cauê.